Boa tarde, herdeiros! Bom dia, boa noite! Estamos aqui no nosso episódio de número 25, nosso projeto maravilhoso que começamos dia 1º de janeiro. Não poderíamos deixar, passar mais um dia. Então estamos aqui. O texto se encontra lá em Isaías, capítulo 54, a parte 10, que diz: minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de vocês. Olha que coisa linda, aqui é o Senhor falando que o tempo da tristeza está chegando ao fim, que o tempo das dores está chegando ao fim. A Bíblia vai dizer que por um tempo o povo se rebelou contra Deus, o povo se afastou dos estatutos do Senhor e eles sofreram com isso, sofreram com essas atitudes, porque quando nós nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. E aí o adversário ele encontra brechas para poder estar nos enchendo de tristeza, amargura, enfermidade, dor, lamento, enfim. Tem momentos que somos levados a esses momentos, mas para que venhamos crescer na fé. Mas em alguns momentos nós mesmos entramos nessa situação. Então Deus até permite que o povo seja escravizado, até permite que o povo sofra. Mas aí Deus chama Samuel, Como Deus chama Samuel como profeta, como sacerdote, um rapaz ali que cresceu através de um milagre, onde sua mãe era estéril, não podia ter filhos, e ano a ano ela ia no templo, fazia suas ofertas, o seu esposo Eucana, por amá-la demais, fazia ali uma oferta dupla, em agradecimento a Deus pela vida de sua esposa. Mas ela não desistiu. A Bíblia diz que por anos ela ia ao templo, ela orava e chorava aos pés do Senhor, pedindo que Deus abrisse sua madre. E Deus não somente abriu a sua madre, como ela tinha feito um voto dizendo que ela daria para o Senhor. Aí é interessante que o autor aqui ele nos leva a ampliar o nosso pensamento. Por quê? Porque ela, quando faz esse voto, Senhor, se me deres um filho homem, eu darei a ti. O que ela fez? Ela pegou essa criança, depois que essa criança desmamou, ela levou para morar no templo, junto com o sacerdote Eli, junto ali com seus filhos. Só que quando a gente entra na história e quando a gente começa a entender esse ciclo familiar, a gente vai entender que ele passava a mão na cabeça dos seus filhos, e os seus filhos agora, que era para seguir a sua linhagem, que era para seguir a ordenança sacerdotal, não segue. Por quê? Porque eram homens maus, cruel, roubavam, mentiam, enganavam o povo, ficava com as melhores ofertas, comia os melhores sacrifícios, e Deus não queria isso. Então o que Deus faz? Deus usa a dor de Ana, trazendo na vida de Ana um milagre para fazer do filho de Ana um sacerdote que iria libertar o povo no futuro. Então, nessa tarde, que a bênção que você precisa não venha abençoar só a sua casa, mas que ela venha ser motivo de Deus exaltar e glorificar o nome dele. Então, ali agora, Samuel cresce nos cuidados de Eli. Embora Eli tenha errado na criação dos seus filhos, ele acerta na criação de Samuel. A Bíblia diz que tudo que Samuel fazia, Deus abençoava, porque Deus era com Samuel. Queridos, que você tenha a autoridade de Deus para educar os seus filhos ao caminho que ele deve andar. Que você tenha a sabedoria do alto do céu para mostrar aos seus filhos as leis e as diretrizes do Senhor. Mas, acima de tudo, você viver em novidade de vida. Porque como criar uma criança no caminho certo se eu estou trilhando caminhos errados? E é essa postura que Deus quer de nós, que possamos viver aquilo que falamos. A Bíblia vai dizer que o castigo foi certo sobre a casa de Eli, Seus 2 filhos morrem, ele também acaba falecendo. O Samuel reina, Reina no sentido sacerdotal,
Ele é abençoado grandemente por Deus, é usado por Deus em favor da nação de Israel. Através de Samuel, Deus unge, né, Davi, o segundo rei de Israel. E todo um processo é estabelecido para que o povo fosse abençoado. Então Deus vai e faz essa promessa: olha, a minha fidelidade para com vocês não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de vocês. É isso que eu venho aqui falar nessa tarde. Deus tem compaixão de nós. Jesus Cristo é a compaixão que existe no coração de Deus. Jesus Cristo é a misericórdia que existe no coração de Deus. Então, nessa tarde, o Senhor, Ele vai repreender toda maldição hereditária sobre a tua casa. Ele vai te dar entendimento e sabedoria para educar os teus filhos, para educar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado sob os teus cuidados, e vai te dar autoridade suficiente para você se educar naquilo que Deus te chamou. Ana foi muito abençoada. Ela faz aquele cântico e diz as Escrituras, nos dá esse entendimento de que ela teve outros filhos depois, né? Ela canta o hino. A Esther foi mãe de filhos. Samuel, ele cresceu nos caminhos do Senhor. Sim, cresceu porque a sua mãe, ela era uma adoradora fiel. O seu pai, Eucana, era um homem fiel, pagava seus dízimos, seus votos, ofertava na casa do Senhor. Era um homem íntegro? Sim. Eli aprendeu com seus erros e tentou criar aquele menino de acordo com a vontade de Deus. Também. Samuel nasceu, praticamente cresceu ali no templo, sim, ouvia a voz de Deus também, mas a Bíblia diz que o que tornou Samuel um homem exemplar foi a presença de Deus na vida dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava lá com Samuel, o Senhor tomava conta de Samuel, a presença de Deus era constante na vida de Samuel. Então nós podemos entender que se o Senhor cuidar de nós, se o Senhor estiver presente na nossa vida, os nossos caminhos serão caminhos de paz, serão caminhos de alegria, serão caminhos de prosperidade. Quando falo prosperidade, não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade que enche a nossa alma e o nosso coração de esperança. A prosperidade emocional, equilíbrio emocional, autodomínio, autocontrole. Estou falando de prosperidade na saúde, estou falando de prosperidade familiar, sem conflitos, mas com união e comunhão. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o que você precisa está em Jesus. Servir a Deus é devolver para Ele toda a graça que Ele já nos deu. Reconhecer o sacrifício de Jesus é dar a Ele toda a honra merecida. Quando glorificamos o nome do Senhor Jesus, estamos glorificando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor teve misericórdia de mim. O que importa? O que importa? O que importa? Importa que venhamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O que importa é que façamos o bem. O que importa é que possamos louvar ao Senhor com a nossa vida. O que importa é mudança de vida. O que importa é, mesmo com dor e mesmo cansado, não desistir. É sempre acreditar que dias melhores virão. Não desista. Todos os personagens dessa história tiveram um fim. Morreram, até porque viveram muitos anos atrás. Deixaram legados e histórias a serem escritas e seguidas. Você tem uma história a ser cumprida, você tem uma história a ser escrita. Você tem uma família que te conhece, sabe tudo o que você já passou. Deus, Ele tem propósito de nos abençoar e glorificar o nome dEle. Mas é necessário que nós também tomemos atitude. Eu sei que não é fácil estar sozinho. Eu sei que muitas das vezes nós precisamos de um ombro amigo, uma mão para nos levantar. Mas eu te digo nesta tarde, crie força, tire força de onde você não tem e se levante. Cuide do seu emocional, cuide.
Cuide dos traumas. Cuide, porque o resto é fácil para resolver. Trata aqui dentro. Trata suas emoções. Tenta fechar as feridas que foram abertas. Tenta tirar os traumas que foram causados. Só Jesus pode cuidar isso de você. O que transforma mesmo a sua alma, o que transforma mesmo o teu viver é Jesus. Busca o Senhor. Busque, deixe Ele agir na tua vida. E você encontrará uma razão maior para viver. Fique na paz. Fique com Deus.